Compartilhar uma mensagem com vocês. Eu cuido das ovelhas aqui em Timbiras, Maranhão, na Igreja da Graça Eterna. Seja bem-vindo, que Deus possa falar no teu coração. Vamos para a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar, você pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Aguarda quando você pega a tua Bíblia. Ok, vamos comentar aqui alguns versículos. Não dá para comentar tudo, senão a gente faria um estudo aqui, né? Então, vou comentar aqui alguns versículos. Jesus com os discípulos olham para o templo, admiram, elogiam e comentam com Jesus essa admiração e esse elogio. E Jesus ele fala que ali não ficará pedra sobre pedra e começa a falar para os discípulos a respeito dos últimos dias do fim. E aí ele começa assim. Eu vou pegar a partir do versículo 4 do capítulo 24, tá? O capítulo é 24 e o versículo é o 4. E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso me chama a atenção. E eu comentava ainda agora que esse discurso, para quem naquela época não era nada, era apenas um homem, e até a forma como ele morreu, para muitos, foi uma vergonha, morreu como um fracassado. E aquele homem que andava fazendo um discurso como esse, parece um discurso soberbo. A pessoa está se achando muito, dizendo, virão muitos que vão dizer que sou eu. Algumas pessoas poderiam até olhar como um discurso muito soberbo, mas você vê, né, que já se levantaram pessoas dizendo que era o Cristo, mas principalmente nos dias de hoje ainda há. Eu comento sobre isso depois. No versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Muitas pessoas falam que guerras existem desde o começo do mundo. Fato. Terremotos também. Mas todas as pessoas precisam concordar que nunca houve na história da humanidade com tanta intensidade como nos últimos dias. Do século XIX para cá, 2 guerras e terremotos, inúmeras tragédias que ficaram para a história. Nunca com tanta intensidade. A gente vê aí o cumprimento, né, das profecias. Versículo 7. Porquanto se deixa eu voltar aqui no 7 rapidinho. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Só comentar que essas guerras não existe um outro motivo. Hoje você há de concordar comigo que o motivo é o poder. É a obsessão pelo poder. E no versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Dá uma pausa. Há uma mistura. Jesus ele fala aqui sobre a escatologia, os últimos dias, o que vai acontecer, mas também nós encontramos aqui acontecimentos dos anos 70 depois de Cristo, 67, 63, principalmente 70, que foi quando houve a destruição do templo, a segunda destruição do templo. Então há uma mistura
E a gente, para estudar, a gente precisa ver que Jesus ele está misturando o que vai acontecer com coisas que realmente aconteceu poucos anos depois que Jesus morreu. Sabe, irmãos, deixa eu comentar logo uma coisa com você. Quando aconteceu aquele filme da Netflix, qual é o nome do filme, Miguel? Jesus também é gay. Não, acho que não é esse o nome não, lembra não, né? Teve um filme aí que eles colocaram Jesus como gay. E eu vi uma postagem e nos comentários tinha uma pessoa dizendo assim, não era só uma, estou te dando um exemplo, mas tinham várias pessoas concordando, né? E essa pessoa ela disse assim, eu achei o filme maior barato. E no dia que essa pessoa que vocês estão defendendo, ela se defender, aí eu acredito que ele existe. E muitas pessoas concordando com esse comentário, né? Ou seja, vocês estão defendendo alguém que nem existe. Jesus é uma coisa da cabeça de vocês. Indulto, né? Pessoa que não estuda, pessoa que não examina as escrituras, porta dos fundos. A primeira tentação de Cristo. A primeira tentação de Cristo, porta dos fundos, exatamente, esse daí. Que a Eliane me deu um nome que eu não sei de onde ela tirou. E aí, porque tem a Dai, a Obreira Branca, a Riquelme, a Lourdes e a Eliane comigo. O Marcos está lá fora. Então, Jesus não existe. Eu poderia usar uma palavra grosseira. Jesus também usou, eu vou usar. Irmãos, é tolo, uma pessoa dessa é tão tola. Muitas pessoas históricas têm menos como a gente saber que realmente existiu do que Jesus. Jesus, ele tem várias citações dele, alguns historiadores como Tácito, como Plínio, Flávio Joséfo, livros apócrifos. Irmãos, vários historiadores que nem cristão e pessoas da história que têm menos evidência de que existiu do que Jesus. E mais, como alguém não só existiu, como alguém pôde com tanta riqueza de detalhes falar sobre coisas que aconteceria e que aconteceu, algumas já aconteceu, na verdade eu digo praticamente todas, né, já aconteceu. E os acontecimentos do ano 70, 67, 70 depois de Cristo foram contados com tanta riqueza de detalhes que só alguém com poder, com soberania, com presciência para dar essa riqueza de detalhes. E aí, né, essa pessoa tola, infelizmente, são pessoas tolas. No versículo 10, deixa eu comentar aqui, nesse tempo muitos vão se escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Se escandalizar, infelizmente também nunca aconteceu tantos escândalos como hoje em dia, muitos escândalos. Muitas pessoas desistindo, abandonando a fé, escândalo no meio, infelizmente, eu fico triste em falar isso, mas escândalo no meio dos cristãos, escândalo nas igrejas, nunca aconteceu com tanta intensidade. E no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Deixa eu comentar isso aqui rapidinho. Hoje em dia, profeta de verdade é raro. Que fale a respeito da genuína palavra de Deus, a verdade, que pregue a verdade, é raro. Que fale de arrependimento, que confronte o pecador, que fale a respeito do pecado, que pregue a ira de Deus, que pregue o fim, o apocalipse, que dê mensagens, faça estudo de escatologia. É lógico que o que me moveu a dar essa mensagem são os últimos acontecimentos, mas louvado seja Deus que antes de 2020 já era um propósito do meu coração e desde o primeiro dia do ano, levantei aqui um propósito. Nós estávamos fazendo estudo detalhado a respeito de Apocalipse e
Mas infelizmente isso é raro. E as pessoas querem, né, alguma coisa que agrade aos ouvidos, chegar na igreja e ouvir aquela palavra de ânimo, aquela palavra de força, e você vai vencer, e você vai conquistar uma casa, você vai conquistar um carro, você vai se tornar patrão. Mas hoje em dia, irmãos, pregar a verdade, falar do pecado, falar sobre arrependimento, falar sobre o juízo de Deus, falar sobre um Deus irado, isso é raro acontecer, é raro. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Esses falsos profetas, alguns saem até do nosso meio, né? O apóstolo João, ele fala isso, estavam no nosso meio, não eram dos nossos. Saíram, ou seja, estavam junto. O joio ocupa o mesmo lugar que o trigo. O joio está sempre no mesmo lugar que o trigo. E alguns verdadeiramente saem do nosso meio, faziam as obras que nós fazemos, pregavam, né? E alguns ainda vão se revelar. Pregam o evangelho, ministram cura, profecia. Cuidado com esse negócio de eis que o Senhor me falou, Deus me revelou. Irmãos, muito cuidado com isso. Deus me revelou, né? Deus me mostrou. Muito cuidado com isso, porque hoje em dia Deus, ele fala pela palavra. Então alguns verdadeiramente saíram do nosso meio, mas faziam até milagres, faziam a obra de Deus, mas nunca foram verdadeiramente conhecidos por Deus como pessoas sinceras, com o coração inteiro, pessoas verdadeiras, tanto que Jesus naquele dia vai declarar: eu nunca vos conheci. Vem para o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Também não temos visto isso acontecer? A maldade se multiplicou e você vê coisas terríveis acontecer. Coisas que você fica estarrecida. Imagina como o ser humano consegue fazer tanta maldade. Às vezes com o filho, às vezes com a esposa, às vezes com os pais. Verdadeiramente, nós vivemos numa época onde a maldade, ela tomou conta do mundo inteiro, onde ela se multiplicou. E o amor se esfriando, o amor que se esfria, a grande apostasia, que a palavra apostasia tem como original apo, que significa para fora, e é exatamente, antigamente se usava como rebelião política, mas biblicamente ela fala aqueles que saem, né, para fora, aqueles que saem da família de Deus, saem do caminho, saem da fé, saem do nosso meio, a grande apostasia. Ei, conhece alguém que se afastou da fé? Você conhece alguém, eu falando a respeito disso, vem na tua memória alguém que se apartou da fé, deixou de se congregar, deixou de se preocupar, de servir a Deus, de estudar a palavra, de se reunir com os irmãos, deixou de cultuar o Deus verdadeiro? Sabe o que eu me lembro? Eu não queria fazer uma mensagem longa, mas se eu fizer, me perdoa. Sabe o que eu me lembro? Eu conheço muitas pessoas, e olha, algumas nas minhas redes sociais até deixei de seguir porque me dói o coração, mas eu dobro os joelhos, oro e choro por elas, na esperança de que elas voltem para o caminho. Sabe o que eu me lembro? Quando o filho pródigo, ele sai de casa, ele pede a sua herança. O filho tem direito à herança depois que o pai morre. E o filho pródigo, querendo viver a sua vida, seguir o seu caminho, querendo coisas novas, ele mata o pai no coração e sai, vai viver a sua vida, vai aproveitar da maneira como ele acha correto, viver o seu próprio caminho. Eu tenho certeza que vem na tua memória alguém que, como o filho pródigo, matou o pai, a Deus, no coração e está seguindo o seu próprio caminho, fazendo a sua vontade, vivendo aquilo que acha correto, sem se preocupar com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, ignorando a chamada de Deus, porque eu tenho certeza que Deus chama essa pessoa, e hoje, por intermédio dessa live, Deus está chamando a pessoa ao retorno, a voltar para a fé, a voltar para o amor, ao primeiro amor. Esse primeiro amor não significa em termo numérico, mas sim qualidade,
tá? Qualidade. Primeiro amor. Um exemplo, meu primeiro amor não foi Jesus, meu primeiro amor foi meu pai. Não significa ordem numérica, mas o principal, o mais importante. Deixa eu vir para cá. A grande apostasia, né? Muitos se apostatarão da fé. Qual é o versículo de Jesus? 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim será salvo. Esse perseverar, ele é incondicional, tá? Ele não depende absolutamente. É independente das circunstâncias do que acontece. Independente. Você precisa perseverar. E numa época dessa, também comentava a respeito disso, muitas pessoas estão acomodadas. Muitas pessoas estão tranquilas, acomodadas, estão em casa, consolam o seu coração, dizendo: eu sou igreja, eu busco a Deus em casa. Mas a maioria verdadeiramente não tem dobrado o joelho, não tem chorado, não tem buscado a Deus, não tem buscado o Espírito Santo, não tem cultuado a Deus, não tem adorado a Deus. Eu tenho a certeza daquilo que eu estou falando. A maioria não estão fazendo isso. Nós estamos aqui. A gente não está de quarentena. Está de quarentena não, né, Lúcia? Não está. Por que a gente não está de quarentena? Os servos de Deus, verdadeiramente, irmãos, não tira a quarentena. Eu tenho pessoas na minha igreja que estão de quarentena e fica lá, fica de quarentena. Eu dou o maior apoio. Mas tem algumas pessoas que eu me responsabilizo, que verdadeiramente foi eu que preparei elas para, em qualquer circunstância, não entrar em quarentena. Foi eu que preparei elas para acreditar no Deus soberano, que sempre está no controle de todas as coisas, protege quem Ele quer. Ele tem poder para abater, para levantar, para decidir quem vive, quem morre, quem adoece, quem se fica curado. Deus é soberano e Ele é quem cuida dos seus servos de uma tal maneira que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós carregamos na cabeça. Aleluia. Não estamos de quarentena e nem vou entrar. Mas eu verdadeiramente creio num Deus soberano. Deixa eu voltar para cá. Qual é, Keliane? 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho para todas as nações, então será o fim. É muito interessante isso, né? Eu me lembro que há alguns anos atrás eu me preocupava com isso, né? A gente precisa pregar, a gente precisa levar o evangelho. Aonde será que tem pessoas? Porque quando você conhece a Jesus, você tem essa preocupação, tá? Quando você conhece Jesus Cristo de fato, de verdade, você tem essa preocupação. Você reconhece que você é chamado para o ID. O ID também, como eu falava ainda agora, para as pessoas que estão comigo, o ID, ele é incondicional, ele é independente, ele não está condicionado à ordem do homem, a epidemias, a pandemias. Ele não está condicionado a nada. E a gente tem essa preocupação do ID. Temos essa preocupação do ID. Mas hoje, a internet, né? A internet, com a palavra de Deus, ela vai em toda parte, nos 4 cantos do mundo. Aquele que disse, que parecia parecia um discurso soberbo, falando: muitos irão se passar por mim, irão falar de mim em toda parte, o mundo inteiro vai ouvir falar de mim. E verdadeiramente, o mundo inteiro hoje conhece, ouve falar de Jesus Cristo. Versículo 15. Quando, pois, ouvides o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Oh, glória a Deus. Esse abominação desoladora, Daniel, quando ele falou, aconteceu já por 2 vezes. No tempo interbíblico, aconteceu de Eutico Epifânio profanar o templo. Começou a oferecer um porco e animais impuros no templo, e ali, irmãos, suscitou uma guerra, que está lá, né, no livro. Não é um livro
no canon, mas é história e é real. A história aqui do sacerdote. Ele tinha, quanto Jesus, era 9 filhos, exatamente 9 filhos, os filhos desse profeta, desse sacerdote Macabeu, e que se levantou aquela guerra ali por causa da abominação que fizeram no templo. 67 depois de Cristo, novamente, quando acontece de Tito cercar Jerusalém, tudo aquilo que Jesus falou, algumas coisas, né, que a gente encontra aqui em Mateus capítulo 24, quando ele fala, quando ouvires falar, sobe para o monte, foge. Aconteceu já, quando Tito cerca Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, ali, como uma consequência do que fizeram a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, eles têm um grande sofrimento. A fome reina ali de tal maneira que as pessoas começam a comer carne humana. E acontece a profanação do templo. Flávio José, ele conta uma história, nossa, triste demais. Que quando os soldados chegam, eles encontram uma mulher comendo carne, e era a carne do seu filho. E aquela notícia se espalhou e assustou, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então aconteceu, logo depois, quando houve quando sitiaram Jerusalém, na época do imperador Tito, na época do general, ainda não era imperador, na época do general Tito, aconteceu novamente essa profanação do templo, e vai acontecer novamente. Até o presente momento, verdadeiramente, isso ainda não aconteceu pela terceira e última vez. Versículo... Não é Jesus? 16. Então os que estiverem na Judeia, foge para os montes. Quem estiver sobre o eiraldo, não desça a tirar de casa coisa alguma. Volto a repetir, já aconteceu. Foi no ano 70, na queda do segundo templo. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, que era onde eles tinham o costume de descansar. Volto a repetir, isso já aconteceu. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Volta a dizer, há uma mistura do que aconteceu com aquilo que ainda vai acontecer. Essa grande tribulação, como nunca aconteceu e como jamais vai acontecer, essa está às portas. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele diz assim, no versículo 25, vede que vos tenho predito. Que já disse antecipadamente, quando ele falou, ele era um homem, era uma forma absurda você acreditar que tudo aquilo que aquele homem estava falando era verdade. Aí eu volto a dizer, as pessoas que falam, que duvidam da existência de Jesus, são pessoas tão tolas, porque tudo que Jesus falou, nenhuma palavra caiu ao chão. Tudo tem se cumprido exatamente como ele detalhou. E esses que aparecem dizendo ser o Cristo, irmão, você me perdoa a minha sinceridade, mas eu vou falar aqui porque eu não tenho acordo com o homem, tá? Muitas pessoas se levantaram dizendo como se fosse o Cristo. Temos também alguns profetas que falam em nome de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção, nós temos alguém que carrega o título de pontífice, que significa quem constrói pontes, que faz a ligação entre o terreno e o celestial, que liga o homem a Deus.
Isso não é uma forma de se dizer que é Jesus? Porque é o único que liga o homem a Deus. Único. Não existe outro nome, nem Maria, nem José, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nem Benedito. O único que nos leva, que nos liga a Deus, se chama Jesus Cristo, Salvador. O único. Então também aí a gente vê, né? Tem se cumprido. Deixa eu ver aqui. Versículo. Qual, Keliane? 23. Eu sou dona de me perder mesmo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grande milagre. Fez eu ler tudo de novo, né, Keliane? Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis aqui, ele está no deserto, não saiais, ou eis no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, o que é que o relâmpago faz? Deixa eu completar isso daqui com 1 Tessalonicenses, corre, Kelvin. 4, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque eu estava falando com eles ainda agora, estava dando esse versículo, né? E a idade às vezes faz a gente esquecer algumas coisas, irmão. Mas tudo bem, Deus está no controle. 16. Diz assim, olha, deixa eu completar aquilo lá com esse daqui. O que o relâmpago faz? Será que alguém consegue ver um relâmpago? O que vocês acham? Alguém consegue ver um relâmpago? É lógico. Ele brilha. A gente consegue ver um relâmpago. Aí, o interessante, sabe o que é? É que existem algumas discussões entre os cristãos que não diferencia, que isso não faz diferença se há cristãos, o fato de acreditarem no pré-tribulacionista ou no calvinismo, não faz diferença, são cristãos sinceros sim, entendeu? Então, algumas pessoas são pré-tribulacionistas, acreditam que a igreja vai desaparecer, vai sumir antes da grande tribulação. Um dia eu também já acreditei nisso, confesso. Aí algumas pessoas são mesotribulacionistas, essa é a minoria e quase ninguém acredita, né? Que a igreja vai subir em meio à grande tribulação. E existem os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação e depois ela vai subir. Eu sou pós-tribulacionista. Porque não existe nenhum versículo bíblico que fala que ele vai vir secretamente. Mas também, se tiver, irmãos, me mostra, tá? Secretamente, que verdadeiramente vai acontecer aquilo que a gente viu nos filmes, né? De repente eu tô aqui pregando, o Ricardo estava aqui agora, e cadê ele? Sumiu. Não, se ele foi, eu vou. Sumiu, e a criança sumiu, o motorista sumiu, e o carro desgovernado. Não existe nenhum versículo que nos dá base para isso. Nenhum. Então, o relâmpago, todo mundo vê, que ele sai do Oriente e se mostra, não se esconde, se mostra, tá? Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E aqui diz assim no versículo 16, ó, porquanto o Senhor... tá certo esse Senhor mesmo? Tá certo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Eu vou dar uma pausa só para comentar uma coisa com você. Porque toda vez que eu leio esse versículo, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro dos discípulos, quando eles estavam se despedindo de Jesus Cristo. E eles viram Jesus subir. Estava conversando com ele, ele começou a subir. Ele foi subindo. Os discípulos estão ali olhando. Jesus sobe.
desaparece. Os discípulos ficam ali hipnotizados, olhando para o céu, não tem mais nada para ver, nada, mas eles estão ali, estados parados, olhando. O anjo despertou eles assim: o que é que vocês estão olhando, varãos? O Senhor que vocês viram subindo, da mesma forma Ele vai descer. E aqui está dizendo, esse mesmo Deus, Ele vai descer. Aí diz assim, olha, na sua palavra ouvida a voz de arcanjo e ressoada trombeta de Deus. Ou, como diz outras traduções, com grande alarido, barulho, zoada. Eu vou dizer, eu não queria fazer uma mensagem longa, mas me permita te contar uma história. Aqui quem está comigo conhece, eu sempre conto uma história para o povo aqui, mas nunca é saindo da palavra. Me permita te contar uma história em relação ao que nós acabamos de ler aqui. Barulho, estrondo. Um homem estava sequestrado, aprisionado, e os dias foram se passando, e devido ao sofrimento, ele às vezes pensava que ele não ia sair dali, parece que não ia ter salvação, ele não ia conseguir sair dali, acabou para ele. E às vezes, alguns acontecimentos com a gente tenta, sucumbir à nossa esperança. E ele aprisionado ali, os sequestradores de boa, estavam lá jogando cartas, estavam tranquilos. Mas num certo dia, inesperadamente, porque Jesus Cristo, Ele vai vir assim, ninguém sabe o dia e nem a hora, e se a pessoa soubesse, ela ficava atenta, se ela soubesse o dia que o ladrão vem. Apenas uma comparação, tá? Não vai pensar que nem a minha sobrinha quando ela era pequena, que ela dizia assim: ah, mamãe, o pastor disse que Jesus vira ladrão de noite. Menina, larga de ser boba, menina, ele disse que Jesus virá como ladrão. Então, os sequestradores ali, de boa, de repente, um susto tremendo. A polícia federal mete o pé na porta, joga a porta no chão. Aquele que estava ali, a vítima, tomou um susto, mas aquele susto foi seguido de um grande alívio. Os sequestradores tomaram um susto que foi seguido de grande terror, de grande sofrimento. Assim vai ser quando Jesus vier. Ninguém sabe o dia, a hora. Vai pegar as pessoas de surpresa, grande alarido, vai se mostrar. Assim vai ser a vinda de Jesus. Algumas pessoas vão tomar aquele susto que vai ser seguido de um grande alívio, e a gente vai encontrar nesse versículo aqui esse alívio. Porém, outros que estão ignorando a palavra de Deus, o chamado de Jesus, endurecendo o coração para Cristo, esses vão ser tomados de um susto seguido de um grande terror, No mesmo versículo, voz de trombeta, e Deus, trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Interessante que Jesus fala isso, né? Ele é a primícia dos mortos. Não significa, a Bíblia nunca se refere a Jesus e a Deus em ordem numérica, primeiro amor, primícia dos mortos, não é a primeira a ressuscitar, mas o principal mais importante. Depois, aqueles, entenda que é interessante que aqui não fala que todos ressuscitarão, não é todos, mas aqueles que foram degolados, porque não negaram a sua fé, aqueles que estavam iluminando o jardim de Nero, sendo queimados, todos untados com piche, sendo queimados, morreram queimados, aqueles que foram entregues às feras, aqueles que não abandonaram a fé, e todos aqueles que morreram em Cristo, amando Jesus e fiéis a Deus, irrepreensíveis, esses ressuscitarão primeiro. E louvado seja Deus. Jesus é tão perfeito, irmãos, que Ele dá prioridade para quem Ele quer. Às vezes a pessoa está sofrendo, está padecendo, e aí ela acha que o salário dela, é contratada primeiro, vem outros trabalhadores depois, ela acha que o salário dela deve ser
ser igual. Com Jesus não é assim. Jesus, ele prioriza e ele abençoa quem ele quer, e ele tem poder para isso. Ele é soberano. No mesmo versículo, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Glória a Deus. Então, estamos vendo aí tudo acontecer. Eu vou fechar a palavra, mas primeiro, irmãos, deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Tudo, Jesus, tudo que ele falou, nenhuma palavra caiu no chão, nenhuma palavra. Estamos vendo aí com tanta intensidade desastres naturais, terremotos, a maldade, tudo com muita intensidade. O que é que falta para que tudo se complete, para que aconteça? O que é que está faltando? Deixa eu te dar aqui algumas fontes, tá? Vou te dar informação, mas não vou te dar informação sem fonte. Fala sobre uma marca. Essa marca verdadeiramente é um chip que vai colocar na testa, na mão? Olha, eu não sei, mas a Bíblia fala de uma marca. E que grandes e pequenos, ninguém vai poder comprar, e nem negociar, e nem vender, se não tiver essa marca. E eu pensava, mas como vai surgir? E hoje eu vejo que verdadeiramente está às portas, está aí para acontecer. A revista Exame, do dia 17 de fevereiro de 2020, anuncia que o país chamado China destrói todas as cédulas, todo o dinheiro para evitar contágio de Covid-19. Incineraram e queimaram dinheiro. Então, para banir o dinheiro. Hoje em dia, a tecnologia, você já carrega o teu título de eleitor se você quiser. Se você não quiser, o título de eleitor pode ser um aplicativo, a carteira, né, a CNH pode ser um aplicativo. Alguns bancos já trabalham também, você não precisa carregar cartão, também pode ser um aplicativo. E a tecnologia está cada vez mais avançada e nunca se mostra como malefício não, tá? É como benefício mesmo. Então ela destrói dinheiro. E alguns países verdadeiramente já estão muito na frente a respeito disso, para não existir mais dinheiro. A França se une com a China para que até 2030 não exista dinheiro em parte nenhuma do mundo. Em parte nenhuma. Com isso, os países mais avançados, né, que é a China, a Suécia, a Índia, a França, já não tem mais as cidades, já quase não se usa dinheiro lá. Isso vai trazer, volto a dizer, mostra-se como benefício, não vem como malefício. Isso vai trazer grande benefício como o fim da lavagem de dinheiro, o fim de saidinha de banco, sequestro relâmpago, assaltos. A gente quer o fim dessas coisas. A gente quer o fim dessas coisas. E a proposta agora é que venha até o fim. Venha acabar com o dinheiro. Dinheiro você movimenta, né? Você mexe, você faz como você quiser. Tem gente que coloca dinheiro lá debaixo do colchão. Ou então faz um furinho e bota lá dentro do colchão. Até para esconder, né, do marido, da esposa. Só não coloca no buraco do tijolo, porque senão o rato, quando você for, tá só os pedacinhos de dinheiro. Tem gente que guarda dinheiro. Mas vai chegar um dia em que ninguém mais vai guardar dinheiro, porque o governo vai tomar conta, é ele quem vai administrar o dinheiro. Daí tem a ver com a fé que a pessoa professa, tá bom? A gente encontra também na revista O Globo, do dia 18 de março de 2020, aposta da medicina, Brasil, tá? Aposta da medicina é o chip
para monitorar sinais vitais, informações médicas e combate ao Covid-19. Chip aliado à medicina para poder ter conhecimento como é que está a tua saúde, se você tem algum problema no coração, para evitar problemas. Volto a repetir, vem como benefício, vem como benefício. Aí a gente encontra também o blog é ultimosacontecimentos.com, 26 de março de 2020. Ex-ministro britânico sugere governo mundial. Um governo para o mundo inteiro para poder lidar, combater essa epidemia, a crise que está aí às portas. E apenas um governo, por aí você vê que está faltando a revelação. Não se diz se ele já vê, se ele não já vê, eu não tenho a capacidade de dizer, mas a revelação do anticristo. Ele vai se revelar e ele vai ser alguém admirado. Ei, admirado. Tá? Alguém que vai se mostrar como uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa carismática, uma pessoa boa. Essa pessoa sim será admirada. Hoje, você vê aí o que está acontecendo, estamos vivendo épocas difíceis. Os verdadeiros cristãos estão lamentando, chorando, porque sabem o que está acontecendo. Pessoas que estão pensando em suicídio porque não tem de onde tirar o seu alimento. Pessoas que não estão aguentando mais ficar em casa porque está mexendo com o seu emocional. Casamentos que estavam em crise e que agora tendo que ficar debaixo do mesmo teto. Eu tenho um vídeo triste demais, aonde um rapaz, ele vai na polícia, na delegacia, me prende, eu não tenho para onde ir, voltar para minha casa, eu não quero voltar porque minha casa é um inferno. Pessoas que estavam com o casamento em crise, não tem para onde ir, não querem ficar em casa porque a casa está um inferno. O mundo está em crise. O mundo, irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis. E o que as pessoas estão preocupadas em fazer? Em disseminar o ódio nas redes sociais, em colocar um pouquinho lá. A esquerda são burros, os da direita são idólatras e até cristãos, colocando lá sua pitadinha de ódio para incentivar, para disseminar o ódio e suscitar, né, uma guerra civil, e vamos tirar o governo e vamos fazer. E o mundo está numa situação muito difícil, e os verdadeiros cristãos, eles conseguem ver que a profecia está se cumprindo, mas a gente ora, a gente chora, a gente busca a Deus, a gente pede a Deus perdão pelo mundo e misericórdia para o mundo inteiro. Misericórdia. E que haja o maior número de conversão possível. Tem também Jesus, eu esqueci de colocar aqui. Já existe uma lei, né, que está aí para ser aprovada. Na verdade, ela está desde 2018. Ela é de autoria do deputado Reginaldo Lopes, PT de Minas Gerais. E para que no Brasil também venha a haver essa eliminação do papel moeda. No Brasil também. Já venha. E assim as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Existe também, né, como vocês viram agora nos últimos dias, qual é a... Eu não coloquei aqui, mas qual é a fonte de Jesus? Globo. O presidente da China, ele sugere que a China domine o mundo inteiro para poder controlar a crise mundial. Mas deixa eu fechar a mensagem, porque pregador é assim mesmo. Quando a gente começa a falar da vontade de ir, eu vou fechar a mensagem dizendo o seguinte. No versículo 17 do capítulo 4, no finalzinho, diz assim, no versículo 17... Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Promessa de Jesus. Tudo que ele falou
Tudo que foi falado, nenhuma palavra caiu no chão, tudo se cumpriu. Nós estamos vendo aí, só o tolo não percebe que Jesus verdadeiramente é Senhor, onisciente, onipresente, Deus, porque tudo que Ele falou tem se cumprido. Então tudo que Ele falou se cumpriu, também essa palavra vai se cumprir. Jesus vai voltar e vai levar os seus. Esse tempo é para você se preparar. Não seja como o filho pródigo, que foi seguir a vida dele, mas o pai sempre esteve a esperar. Ainda há tempo de você se arrepender. Volta para Jesus. Porque algumas pessoas, irmãos, querem aproveitar a vida, endurece o coração para a chamada de Deus. Deus está te chamando, volta para a fé. Irmão, se você não quer sair da tua casa porque você está de quarentena, eu te apoio. Mas dobra o joelho, faz jejum. Busca a Deus, adora, se fortalece, se enche do poder de Deus. Se prepare, porque você não conhece o dia de amanhã. Eu volto a repetir, nós não estamos de quarentena porque nós temos um Deus que Ele tem um cuidado, até nos detalhes, sabe? Ele fala, assim como os passarinhos são importantes, nós valemos muito mais do que os passarinhos. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é poderoso, tem nas mãos a força e o poder para determinar o que vai ser, o que não vai ser, quem vai adoecer, quem vai ficar curado, quem vai morrer, quem vai viver. É esse Deus que nós servimos e estamos subjugados ao seu poder, ao seu domínio, à sua autoridade. Por isso nós não estamos em quarentena. Mas você que está, se cuide. Se cuide, fica de quarentena, mas a quarentena aproveita para você se preparar, para você dobrar o joelho, adorar e buscar Deus, porque esse que foi, prometeu voltar, ele está voltando a qualquer momento, tá bom? Eu quero convidar você para orar comigo. Vamos orar? Eu convido você aí onde você está, meu irmão. Fazemos uma oração pelo mundo, pela nossa casa, pela nossa família, pelo mundo inteiro, pelos servos de Deus. Feche os teus olhos, inclina a cabeça. Maravilhoso Deus, Deus de toda a terra, soberano, único e verdadeiro, invisível, aquele que verdadeiramente é Deus e que não existe nada que possamos comparar e dizer se parece com Deus. Esse daqui nós vamos adorar porque esse daqui é o nosso Deus. Não, Ele é invisível, Ele é invisível e Ele não pode ser comparado nem assemelhado a nenhuma outra coisa, a nada, a absolutamente nada. O nosso Deus não pode ser representado por ídolo algum, não pode ser representado por uma madeira, por um pedaço de pau, por um ídolo de bronze, de metal, de ouro. Tu és soberano, Senhor. E nós oramos ao Senhor pedindo graça, favor, misericórdia para o mundo inteiro. Pai, eu oro para que o teu favor alcance, para que o Senhor tenha misericórdia. Eu oro por cada pessoa, Deus, que está na sua casa, não pode sair para trabalhar, mas não tem nada para comer. Eu oro, meu Deus, pelos caminhoneiros que estão na estrada, passando fome, necessidade, sem poder banhar, sem ter um lugar para tomar um banho, para tomar uma água, não tem um lugar perto para eles comprar uma água. Ficam às vezes 30 dias fora de casa, abandonam suas famílias, seus filhos, para poder dar o melhor para sua família. Agora estão vivendo como mendigos e agora estão sofrendo nas estradas. Eu oro em favor deles. Eu oro por cada família, meu Deus, que está em quarentena, suportando aquele drogado que às vezes está em abstinência, mas ele não pode sair de casa. Aquela pessoa, meu Deus, que bebe, mas ela não tem bares abertos, ela não pode estar no bar, e ela às vezes até vai comprar, ela vem em casa, e ali a casa se tornou um inferno. Pessoas que não estão aguentando, pessoas que estão com seu emocional abalados, pessoas que estão confusas, pessoas que estão se acomodando com a situação, dizendo eu vou buscar em casa e está buscando coisa nenhuma. Eu oro por cada obreiro, de
todas as igrejas, independente da denominação. Fortalece eles. Porque se nós ficarmos aqui na terra em tempos de tribulação, Senhor, é de grande valia para que venhamos mostrar o que é fidelidade, para que nós possamos mostrar o que é servir a Deus. Temos o exemplo dos nossos irmãos, a igreja primitiva, que não negaram a sua fé. Então prepara cada obreiro, Senhor, tanto da minha como das outras igrejas, independente da placa que tem na porta da igreja. Abençoa os pastores, independente da sua denominação. Fortalece homens e mulheres de Deus, meu Pai, para que possamos estar atentos aos sinais e que possamos estar fortalecidos e preparados para ser sal, para ser luz. A igreja nunca em tempo algum se escondeu, mas ela sempre foi diferenciada, ela sempre foi guardada, protegida pelo Deus poderoso. E mais uma vez, que venhamos ser igreja. Sim, meu Pai, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de ambiente, eu estou falando de se mostrar, pregar, anunciar, falar a verdade, que verdadeiramente sejamos igreja, Senhor, que sejamos sal, que sejamos luz nesses tempos de tribulação. Que cada pessoa que está orando comigo agora, no seu lar, na sua casa, abençoa a família desta pessoa. Alguém que tem um filho, uma filha, um marido que se afastou, a esposa que esfriou na fé, alguém que está sofrendo porque alguém na sua casa se afastou, está esfriando, se apostatando da fé. Mas eu oro, aviva, traz de volta, salva teu povo, salva a família do teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Coloco o Brasil nas tuas mãos. Coloco o mundo inteiro, porque tu és o soberano Deus de todo o universo. E sobre todas as coisas tu tens o controle. E eu entrego tudo em tuas mãos, numa corrente de fé, juntamente com aqueles que aqui comigo estão e com aqueles que estão em casa, orando comigo. E nós te damos graça. Obrigada, Senhor. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem alguma coisa aí, Kel? Tem uma pergunta? Aleluias. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Abraço a todos.